Bom dia para todos. Passei esta noite numa meditação que não podia deixar de fazer um comentário sobre esta meditação que estive ontem à noite. Sobre algumas passagens das Sagradas Escrituras que falam de uma maneira que só com a ajuda do Espírito nós podemos entender. Este ponto aqui, Evangelho de São Lucas, que fala exatamente de um ponto em que eu medito sempre. Como pode nós entender sobre este ponto aqui? O versículo é 35 do capítulo 12. Um apontamento para a vigilância. Estejam cingidos os vossos rins e acesa as vossas lâmpadas, e fazei como os homens que esperam o seu Senhor quando volta das bodas, para que quando vier e bater a porta, logo lá abram. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor achar vigiando quando vier. Na verdade vos digo que se cingirá e os fará pôr à mesa, e passando por entre eles os servirá. Se vier na segunda vigília ou na terceira, e assim os encontrar, bem-aventurados são aqueles servos. Mas sabei que se o pai de família soubesse a que hora em que viria o ladrão, vigiaria sem dúvida, e não deixaria minar a sua casa. Vós, pois, estáis preparados, porque na hora em que não cuidais, virá o Filho do Homem. Uma passagem como esta, falando sobre a segunda vinda de Cristo, em duas vigílias. A primeira, a segunda e a terceira. A primeira ele já veio quando morreu na cruz por nós. A segunda, enquanto caminhamos nesta vida. E a terceira, provavelmente é no último dia da nossa existência na Terra. E a gente entendendo como a gente pode cingir os nossos rins. Existem os sentidos corporais e os sentidos espirituais. Estava pensando como um ser humano lê esse cingimento, como cingir os nossos rins, que é o rins que filtra as impurezas do alimento, e tem os rins que filtram a palavra de Deus com a sabedoria do Espírito Santo. Como pode nós entender as Escrituras se dão mediante
ao amor de Deus. Nós temos 3 partes no corpo, que é cabeça, tronco e membros. E vi pessoas ontem falando sobre o cingil e rins, que seria uma cintura na parte, um cinto na parte da cintura, onde existe o rins do corpo. E existe o rins que é cingido no sentido espiritual. E eu fui agraciado com esta meditação nesta noite, no dia de São João Batista. E este conhecimento, eu tinha uma vontade imensa de poder passar para vocês. Gostaria que, se alguém puder fazer um comentário sobre esta passagem, porque é muito importante. São coisas que na Bíblia se falam segundo o Espírito e muita gente entende segundo a parte material, mas aqueles que entendem segundo o Espírito é felizardo, porque é um entendimento difícil dos materialistas entender, mas quem está com o verdadeiro Espírito de Deus consegue entender, como um ponto especial no começo da criação. No primeiro dia, Deus criou a luz e separou a luz das trevas. E como é importante entender que luz é essa, que muitos santos trabalharam a sua vida inteira contemplando sobre esta luz criada no primeiro dia da criação. Ao mesmo tempo, meditando as promessas de Deus a Abraão, quando ele falou que da sua descendência ia ser maior do que as estrelas do céu e a areia que está na praia do mar. E nós contemplando esta promessa que foi feita a Abraão, de 2 filhos. O primeiro filho, que foi Ismael, e o segundo filho, Isaque. Essa promessa foi feita para Abraão, que a sua geração ia crescer muito. E como cresceu, baseado nesta promessa, quem cresceu mais foi a descendência de Ismael, no sentido territorial. Cresceu a descendência de Ismael mais e muito mais do que a de Isaque. A de Isaque cresceu diferente, cresceu a sua geração no sentido espiritual, e a de Ismael cresceu no sentido territorial. A maior religião do planeta é do primeiro filho de Abraão, e depois veio a nossa.
a nossa descendência do segundo filho, que é Isaque. E daí gerou a bênção que Isaque recebeu, que foi, ele forneceu para nós católicos a fertilidade da terra e o orvalho do céu. A fertilidade da terra foi a mãe de Jesus que trouxe a salvação ao mundo. E o orvalho do céu, o Espírito Santo, que desceu no cenáculo de Jerusalém para todos nós. Por isso, no dia de São João, um presente para os amigos deste canal, que tem a paciência de ouvir uma pessoa que nem falar direito sabe, mas tem um coração bondoso para com todos. Tenham todos um bom dia, fique com Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos Anjos e dos Homens. Amém.